identidade sobre nossa vida, identidade sobre o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós nos rendemos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glória a Deus. E o seu amor é como
Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse amor constrangedor. Esse amor constrangedor de Jesus sobre nós, galera. Sabe, hoje a gente tava tendo uma conversa, não foi, João? Sobre o que a gente ganha, o que a gente perde quando a gente toma alguma decisão, sabe? E aí a gente começou a refletir sobre isso. Todo dia a gente é levado a tomar decisões, sabe? Em todos os momentos. Nós hoje somos em 5 aqui. Nós tomamos uma decisão, sabe? De estar aqui. Ainda que virtualmente, nós tomamos essa decisão de estar aqui. Isso é uma decisão. E como toda decisão, ela carrega obrigatoriamente consequências e essas consequências são positivas e negativas. E nesse sentido, o que te faz aceitar as consequências negativas? O que faz a gente aceitar, valorizar um ponto positivo, uma decisão, ou tolerar um ponto negativo, sabe? Claro que existem muitas razões, mas todas elas partem sempre de algum momento a partir de uma palavra-chave, que é a identidade. Quando a gente tem uma identidade, nós temos uma identidade, tá? Todos nós, mas quando a gente para ter uma identidade baseada em algo X, toda decisão que a gente toma acaba se relacionando com essa identidade X. Um exemplo muito claro. Se eu sou uma pessoa que durante muito tempo aprendeu a viver, sabe, com família, viver com os amigos. Se eu sou essa pessoa, se isso faz parte da minha identidade, eu certamente vou ter mais dificuldade de tomar uma decisão que me leva para longe de todo mundo, sabe? Por outro lado, se eu sou uma pessoa que aprendeu a viver sozinho, sabe, a cuidar das minhas coisas, a me virar, isso me leva a tomar decisões que priorizam a minha independência, a minha autonomia, e me deixam menos dependente das pessoas que estão ao redor. Esses dois lados da mesma moeda, né, é só um exemplo de como que a identidade da gente afeta o processo de decisão e o que a gente vai decidir, o que a gente vai querer fazer. Se a gente for olhar na história dos grandes nomes da palavra de Deus, você vê que todos eles se tornaram grandes, né, como Abraão, como Moisés, porque eles tomaram decisões muito importantes, sabe? E essas decisões, elas não estavam pautadas somente em desejos do coração deles ou em prós e contras. Estavam pautadas em identidade. Porque se você parar para observar como Deus chama Abraão não de um servo. Deus chama Abraão de meu amigo, sabe? Tem um momento que é lindo, que quando Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra, aí ele passa antes na casa de Abraão, né? Ele faz uma visita a Abraão. E aí quando ele faz uma visita a Abraão, logo depois dessa visita, né, que ele fala que Isaac vai nascer e tudo mais, aí a palavra diz que Deus pensa consigo mesmo, sabe? Deus pensando e falando assim, cara, eu posso esconder do meu servo Abraão aquilo que eu vou fazer, sabe? Deus se pergunta isso porque ele tinha um nível de intimidade e de amizade tão grande com Abraão, a ponto do próprio Deus pensar se conta ou não alguma coisa para alguém na terra, sabe? Isso é uma coisa muito bonita. Deixa eu ver até se eu acho esse texto aqui. Cadê? Aqui. Em Gênesis 18, se vocês quiserem abrir, tá, galera? Em Gênesis 18. E aí, no versículo 16, a Bíblia diz assim, quando os homens, aqui os homens eram tipo os 2 anjos e a terceira pessoa era Jesus. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer? É uma pergunta que Deus faz. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas.
Observa qual é o argumento que Deus usa para se perguntar se vai falar ou não algo para Abraão. Abraão será pai de uma grande nação, sabe? Por que Deus usa isso como parâmetro? É simples, porque lá nos capítulos anteriores lá de Gênesis, quando Deus faz o chamado para Abraão, o chamado que ele faz é: Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Sabe, a promessa de Deus sobre Abraão foi: você será uma bênção. No final é tipo, ser tu uma bênção. Seja você a bênção, sabe? No final das contas, o que Deus falou com Abraão no momento que ele chama foi: Abraão, eu estou te chamando para ter uma nova identidade. Agora não é mais Abraão, o filho de... Esqueci o nome do pai dele. Abraão, filho de Terá. Abraão, filho de Terá, que veio lá da terra de Ur dos Caldeus. Não, agora é Abraão, o pai de muitas nações. Sabe, você não se torna pai por causa de algo que você faz. Você é pai, sabe? Você simplesmente é pai. A partir do momento que você tem filhos, você se torna pai. Faz parte da sua identidade. E ali Deus plantou uma identidade em Abraão, sabe? E por que eu estou conversando sobre isso com vocês? Porque o que eu queria falar com vocês hoje, o que Deus tem falado no meu coração, até pelo nome do próprio grupo de jovens que a gente está fazendo aqui, Selados pelo Rei, é sobre identidade. Eu e Ju, a gente viveu nos últimos anos, a gente viu o desenvolvimento um do outro e a gente viu quanto que muitas das nossas lutas, muitos dos nossos sucessos, muitos dos nossos acertos e dos nossos erros estavam intimamente ligados com a identidade, sabe? Não é algo à toa, não é algo solto, é algo fundamental. Você quer ver um exemplo? Eu tinha dentro de mim um jeito muito difícil de lidar com meu pai, sabe? Porque meu pai não era muito presente nesse sentido. E isso gerou em mim um medo, às vezes, de ser abandonado, gerou um sentimento de orfandade, sabe? E isso enraizou em mim de uma maneira tão grande que chegou em muitas áreas da minha vida, em coisas que eu nem pensava, sabe? Eu comecei a não acreditar que eu poderia fazer alguma coisa, eu comecei a subestimar a mim mesmo, sabe? Por conta de uma questão de orfandade, a falta de paternidade. Então, isso estava cravado na minha identidade. E por estar cravado na minha identidade, isso gerava impactos em toda a minha vida. Sabe, galera? Então, o que eu quero falar com vocês aqui hoje, eu já estou aqui na metade do que eu queria dizer para vocês, é sobre identidade. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem você é, sabe? Eu perguntei isso para Marcos, lembra, Marcos? Há umas 3 semanas atrás. Quem você é? Lembra? Eu perguntei para você, mano. Por que eu perguntei isso? Porque essa é a pergunta mais importante que a gente tem que fazer nas nossas vidas e a gente não é treinado a fazer isso. Na escola a gente aprende a fazer tudo. O Marcos aprende geometria agora. Você aprende a calcular o volume de um sei lá, um Planeta. cubo misturado com um hexágono, um negócio doidão lá. Mas ninguém te ensina a buscar a sua identidade. Quem você é. E por que o mundo não pode ensinar isso? Porque isso é o que vem da eternidade, galera. É o que vem de Deus. O mundo não sabe o que é uma real identidade porque ele está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O Espírito Santo de Deus que vive dentro da gente é um espírito que o mundo não pode conhecer. Ou seja, tem coisas que o mundo não é capaz de nos dar. E as coisas sempre as mais importantes. O mundo não é capaz de nos dar. E uma dessas coisas é sobre identidade. Por isso que na escola não tem ênfase nisso. E quando tem, é de uma maneira totalmente distorcida, sabe? Então, quem nós somos, sabe? Quem você é? Se hoje alguém parasse e te perguntasse: Trícia, quem é você? Ju, quem é você? Você saberia responder quem é você? Você tem isso na ponta da língua? Porque se está na ponta da língua é porque está dentro do coração. Que a boca fala que o coração está cheio. Então, você tem isso prontificado na sua mente, certo? Entenda, não é decorar uma resposta. É literalmente você ter isso tão encravado no seu peito que no momento que alguém te pergunta, você está pronto para responder porque você vive aquilo. E eu faço essa pergunta: vocês têm isso? Vocês sabem exatamente quem vocês são?
E é hoje que eu quero falar para vocês, se vocês não sabem quem vocês são. Ah, mas que audácia de querer dizer quem é que os outros é, né? Pois é, mas eu realmente vou ter essa audácia. Que um dia chegaram para mim e falaram isso e isso mudou minha vida. Talvez vocês já saibam disso, mas é bom lembrar. Se vocês puderem, galera, abram aí em 1 Pedro, tá? Carta de Pedro, 1 Pedro. Tá lá pertinho do final da Bíblia. 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9. No versículo 9. Ó, o Marcos chega a aparecer, eu gostei. 2:9, tá? Eu vou ler aqui. Apóstolo Pedro falando aos peregrinos dispersos, é como ele chama os crentes. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Cara, hoje com toda a certeza eu falo que todos nós aqui, Marcos, Trícia, Rafael, eu, que Ju tá em coisa de Rafael, eu falei meu nome, e Ju, eu falo com toda certeza que nós somos reis e sacerdotes, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Eu falo isso com absoluta certeza. E não é uma certeza porque eu li somente. É porque eu tenho vivido isso, eu tenho visto o quanto que isso impacta nas nossas vidas, galera. A primeira coisa que o mundo vai tentar colocar na sua cabeça, para que tenha controle sobre sua mente, para que você se afaste da presença de Deus, é quem você não é. E a primeira coisa que eles vão dizer é que você não é amado, e que você não é amado pelo Eterno, e que você não precisa de Deus. Tudo isso são coisas que o mundo vai dizer. E aí começa a se criar uma cultura que leva o ego do homem lá para cima. Do homem, eu digo, da humanidade, lá para cima. E coloca a gente num lugar que a gente não foi feito para estar. A gente não foi feito para estar no trono. A gente foi feito para adorar diante do trono. Essa é a nossa identidade. Quando a gente volta lá no começo de tudo, lá em Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Só que tem um grande detalhe aqui. Apesar do homem sentir sentimentos como Deus sente, porque Deus fica irado, porque Deus fica feliz. Deus sente ciúmes. Deus sente ciúmes da gente. Apesar de a gente ter a capacidade criativa e criacional que Deus deu pra gente, a gente pode compor uma música, a gente pode criar um prédio, sabe? Apesar dessas habilidades, existem coisas, atributos de Deus que são resguardados a Ele, e o ser humano não tem isso. Ele foi feito para adorar esses atributos. Nós somos feitos para adorar a santidade eterna e sublime de Deus. Quem Deus é? Nós somos feitos para isso. Ou seja, nós não fomos feitos para estar no centro. Nós somos feitos para estar ao redor do trono. E isso é uma mudança de paradigma tão grande que o mundo insiste em dizer pra gente o contrário. Mas é aqui que começa a nossa vitória, cara. Nós, enquanto jovens, nós precisamos entender que nós somos feitos não para estar com pessoas beijando as nossas mãos, beijando os nossos pés. Nós somos feitos para beijar os pés e as mãos de Jesus. Como aquela mulher fez quando derramou o óleo mais caro que ela tinha sobre a cabeça de Jesus. É isso que nós precisamos fazer, porque é assim que nós somos criados. A primeira coisa que Adão tem visão, tem vista quando ele nasce, quando ele passa a existir, é Deus, cara. Porque ele foi criado a partir do toque das mãos de Deus. Então em Adão tinha as digitais do Senhor. E literalmente Deus faz o homem do barro, e do barro, o que acontece quando você toca no barro? Você deixa a sua digital lá, sabe? Então a digital de Deus foi imprimida no homem para que o homem entenda que ele foi criado pelo dono dessas digitais e que ele deve buscar o dono dessas digitais. O que é lindo lá em Gênesis é que todos os dias a Bíblia diz que Deus descia para caminhar com Adão
E você acha que era uma caminhada silenciosa? Não. Havia muito papo ali para rolar. Deus acabou de criar o homem. O que ele queria fazer com o homem? Ele queria, além de gerar a imagem, ele queria gerar a semelhança, no sentido de, olha, você agora tem olho, você agora tem nariz, tem boca, mas agora você precisa andar como eu ando. Então vem aprender aqui a caminhar comigo. Vem aprender com o Eterno, vem aprender com o seu Criador. E ali Deus começa a plantar uma identidade em Adão. Começa a plantar essa identidade em Adão. Até que o pecado entra. E quando o pecado entra, o que é que acontece? Adão para de caminhar com Deus. Deus não pode se aproximar mais de Adão. E aí a identidade de Adão começa a ser distorcida. E Adão desaprende. Não consegue mais ser quem ele foi criado para ser. Até que Jesus vem, se manifesta, e a Bíblia diz que ele reconcilia a gente com o Pai. E no momento que ele faz isso, nós temos acesso de novo à identidade que foi perdida lá no Éden. Aí essa identidade agora está livre, está disponível para mim, para você, para todos nós, para todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que a gente tem o direito de ser tornado filho de Deus. Lá em João 1, no versículo 12, diz: mas a todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele lhes deu o direito de serem feitos, tornados, transformados em filhos. Perceba, de novo, é uma mudança de identidade. E como Pedro falou, antes vocês não eram nenhum povo, mas agora vocês são um povo escolhido de Deus. Isso que é lindo. É isso que muda tudo. Essa é a base. É isso que inibe a gente de ter pensamentos de depressão, de a gente se corroer a ansiedade, da gente se sentir, sabe, abandonado, da gente se sentir órfão, da gente se sentir, sabe, sozinho no mundo, sem direção. É a identidade que vai lançar as bases para tudo na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo. E se você e eu, a gente não implementar a identidade que Deus criou e disponibilizou pra gente através de Jesus, cara, me perdoe, mas não vai ter nenhum lugar na terra em que você vai se sentir pleno, realizado, completo, concluído. Lá em Eclesiastes, Salomão fala que Deus colocou no homem, no coração do homem, da humanidade, o desejo, o anseio pela eternidade. Deus colocou no seu coração, no meu coração, o anseio pelas coisas eternas. Então as coisas desse mundo não podem nos dar aquilo que a eternidade nos dá. É incapaz de fazer isso. E é aí que eu retorno a esse ponto, galera. Quem você é? E no momento que você se perguntar, no momento que vier alguma onda pra cima de você, no momento em que você se sentir, meu Deus, estou perdido, no momento que você se sentir quem é que me ama, no momento que você se sentir qualquer coisa que vá contra essa palavra, lembra, eu sou sacerdote e rei, filho de Deus, feito para reinar com Cristo. É isso que eu sou. E ponto final. Quem falar qualquer coisa fora disso tá errado, tá mentindo, tá chamando Deus de mentiroso, que a palavra dele não mente. E não importa se você tá no melhor momento ou no pior momento. Sabe quando você desliza, que você diz, cara, vacilei legal, velho. Ainda nesse momento, você continua sendo rei e sacerdote, porque você tem como deixar de ser pai? Você tem como deixar de ser filho? É uma questão de identidade. Identidade não pode ser arrancada. O pecado já distorceu a identidade, mas Cristo foi lá e remoldou essa identidade ao que era lá nos primórdios do Jardim do Éden. Então, é isso que nós somos. É isso que nós somos criados para ser. E Pedro não foi a primeira pessoa a falar isso. Pedro, na verdade, plagiou, entre muitas aspas, aquilo que está lá no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Se vocês quiserem abrir aí, fiquem super à vontade. No livro de Êxodo, no capítulo 19. Sabe o que acontece aqui? Israel chega no Monte Sinai. No momento que Israel, que saiu do Egito, 400 anos de escravo, ou seja, 400 anos achando que era escravo, com a identidade de escravo, sai agora da terra da escravidão e vai para uma terra que eles vão ter uma nova identidade.
Só que não importa se eles estivessem no Egito ou se eles estivessem em Canaã, na Terra Prometida, se a identidade deles não fosse redefinida. É tipo assim, eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles ainda, sabe? A escravidão, o ser escravo, a identidade que havia sido forjada neles durante 430 anos no Egito, foi uma identidade que Deus não fez eles para ser. E olha o que Deus faz agora. Antes de chegar na Terra Prometida, saímos do Egito, mas não chegamos ainda na Terra Prometida. Nesse meio, Israel chega no Monte Sinai. Esse é o contexto. Agora olha o que a palavra diz. No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai. Israel acampou ali. Fala, Rafa, tudo bem? Seja bem-vinda. Paz. Que bom que você conseguiu chegar. Ó, se atualiza aí. Cheguei a gente agora. tá em Êxodo. Boa. Se atualiza aí, a gente tá em Êxodo 19, tá? E aí a palavra continua dizendo, no versículo 3, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, olha o que Deus diz para Moisés. Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas, vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Versículo 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que vocês dirão aos israelitas. Rafa chegou agora, mas eu estava lendo antes 1 Pedro 2,9. Olha como isso aqui, galera. Êxodo 19, segundo livro da Bíblia, se conecta perfeitamente com 1 Pedro, um dos últimos livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ambos apontando para a mesma coisa. É o que? Deus refazendo, reconstruindo a identidade da humanidade. E aí em 1 Pedro vocês porém são geração eleita, sacerdócio real. Olha aqui. Sacerdócio real, nação santa. Moisés, olha Moisés, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. E aqui tem um easter egg, tá? Reino de sacerdotes é diferente de um reino com sacerdotes. Pegou a chave? Se eu tenho um lugar... Como? Acho que eu peguei. Pegou? Pegou? Reino de sacerdote com sacerdote. Pode mandar bala, Marquinhos. Fala aí. É um reino com sacerdote, é um reino que tem sacerdote, mas não tem os ensinamentos deles. Exato. Para ficar mais simples ainda da gente entender, imagine agora que você tem uma caixa com bolinhas azuis. Eu posso te garantir que nessa caixa só tem bolinha azul? Não, porque podem ter bolinhas vermelhas. Eu disse com. Mas quando eu digo que nessa caixa é uma caixa de bolinhas azuis, só tem bolinha azul. Quando Deus fala um reino de sacerdotes, ele está dizendo, olha, eu quero que desde a criança até o idoso, do homem, da mulher, de quem for, eu quero que seja um reino feito de sacerdotes. Ali Deus estava lançando a identidade do povo de Israel. É um reino feito de sacerdotes, não tem alguns sacerdotes. Importante se dizer que esse conceito de sacerdote significa que é todo aquele que tem contato íntimo e pode se conectar com Deus. Porque às vezes a gente fica pensando que sacerdote é pastor. Perfeito. Mas não, o sacerdote, ele era aquele que poderia, o único na verdade, que poderia entrar em contato com Deus e acessar o Santo dos Santos. Então, quando ele fala, eu quero um reino de sacerdotes, ele está falando, olha, eu quero que todos acessem o Santo dos Santos e tenham intimidade comigo a ponto de falar comigo, a ponto de me acessar, a ponto de ser meu amigo, como a gente conversou sobre Abraão. Exato. Isso foi perfeito, Ju, porque assim, cara,
Deus não tinha um plano de separar uma tribo, que é a tribo de Levi, para entrar em contato com ele. Ele queria entrar em contato com todo o povo, tanto que a tribo de Levi só é separada depois disso aqui, Exato. não antes. Inclusive tem promessas na Bíblia que fala: os jovens terão visões e os velhos terão sonhos e tal. Ou seja, para cada um a gente tem determinados planos do Senhor que envolvem a intimidade com Ele. Que às vezes a gente Isso. fica, ai, mas eu não sou capaz de falar direito com Deus. Ou então, como é que uma criança entraria em contato com Deus? Ou como que um velho entraria em contato com Deus? Mas a Bíblia ela é clara, ela fala do jovem, ela fala do velho, ela fala de cada ação e do propósito de cada um dentro de um reino, né? Exato. Porque o que Deus estava querendo lançar ali para o povo de Israel e o que ele lança para a gente lá em 1 Pedro 2,9 é identidade. E não a identidade de uma pessoa, é a identidade de um povo. Um povo, uma nação santa. De sacerdotes, como o Ju falou, não é o pastor, tá? Não é o pastor. Sacerdote é quem tem contato com Deus, contato íntimo. Então, assim, galera, fechando aqui, era isso que a gente queria conversar hoje, sobre identidade. Pensem e mergulhem na identidade que Deus tem separado pra gente. Leiam Êxodo 19, vou mandar lá no grupo depois também. Êxodo 19, 1 Pedro 2,9. Cara, os dois textos estão falando que Marcos, Trícia, Tracy, Ju, Rafa, vocês são reis e sacerdotes. Não deixe ninguém no mundo dizer o contrário. Porque quando a gente duvida da nossa identidade, a gente duvida do que nós somos capazes de fazer. Sacou? E filhos de Deus, nação santa. Não faltam aditivos aí, tá, galera? É filho, é nação santa, é povo santo, separado, escolhido pra quê? Pra reinar com Cristo. O que isso significa na prática? Cara, se Jesus te chamar hoje pra subir o Monte Everest, você vai ser capaz nele de fazer isso. Porque a identidade que ele colocou em você é uma identidade que não é insuficiente pra nada daquilo que ele te chama pra fazer. Se Jesus te chamou pra, sei lá, ir fazer um curso de astrofísica na USP,